Olá pessoal, tudo bem? A aula de química de hoje vai ser sobre pressão máxima de vapor. A gente vai começar com a definição, considerando um cilindro com um êmbolo que está apoiado sobre a superfície de um líquido puro. Se a gente puxar o êmbolo, o que vai acontecer de imediato é a evaporação desse líquido, uma alta velocidade, porque não tinha nenhum vapor ainda, né, nessa região. Depois de um tempo, a parte desse vapor vai começar a condensar, mas ainda numa velocidade menor do que a velocidade de evaporação. E depois de um certo tempo, a velocidade de condensação vai se igualar à velocidade de evaporação, e a gente fala que ocorreu um equilíbrio dinâmico, onde o número de moléculas que está evaporando vai ser igual ao número de moléculas que está condensando. Quando isso ocorre, tem o máximo de vapor aqui no recipiente. Então, a gente fala que foi atingida a pressão máxima de vapor desse líquido. E essa pressão máxima de vapor, ela vai depender da natureza do líquido. Quanto mais volátil for o líquido, ele vai evaporar mais e, portanto, tendo mais vapor, esse vapor vai conseguir exercer uma pressão maior. Então, vai ter uma maior pressão máxima de vapor. E quanto maior a pressão de vapor de um líquido, ou seja, quanto mais volátil ele for, mais rápido ele entra em ebulição, porque para entrar em ebulição tem que igualar a pressão de vapor dele com a pressão externa, que é a pressão atmosférica. E, geralmente a pressão atmosférica é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, o éter, que é um líquido bem volátil, ele vai entrar em ebulição numa temperatura menor do que a acetona, que é menos volátil que ele, porque ele vai evaporar mais, tendo a pressão de vapor igualada à pressão atmosférica, uma temperatura mais baixa do que a acetona. E a pressão máxima de vapor também depende da temperatura, porque quanto maior a temperatura, mais o líquido vai evaporar, e tendo mais vapor, vai aumentar também a pressão de vapor dele. E esse gráfico mostra exatamente isso para a água, que aumenta a pressão de vapor dela conforme há um aumento da temperatura. Agora a gente vai ver a diferença entre evaporação e ebulição. São dois termos que podem ser confundidos. Os dois representam uma passagem da fase líquida para a fase gasosa, e a evaporação é um processo mais lento que ocorre somente com algumas moléculas pontuais e conseguem vencer a força de atração e mantém o líquido junto. São as moléculas com energia suficiente ou mais rápidas que conseguem passar para o estado gasoso. E essa evaporação ela depende da interface entre os estados líquido e gasoso, da superfície aqui do líquido. Porque só essas moléculas que estão na superfície conseguem passar para o estado gasoso na evaporação. Então, quanto maior a área de superfície, o contato entre as duas fases, maior vai ser a evaporação. E a ebulição ela é um processo mais rápido, mais turbulento, e ocorre ao longo de todo o líquido, e é caracterizada pela formação de bolhas, que são porções de vapor cercado por uma película de líquido, e essas bolhas só conseguem existir se a pressão de vapor que compõe a bolha for maior ou igual à pressão externa, que é a pressão atmosférica mais a pressão da massa de líquido que está em volta da bolha. Mas como essa pressão do líquido geralmente é desprezível em comparação à pressão atmosférica, a gente considera só a atmosférica mesmo. Então, para um líquido entrar em ebulição, a pressão de vapor dele vai ter que se igualar à pressão atmosférica. E como a ebulição só ocorre quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, a temperatura de ebulição pode variar de acordo com a pressão atmosférica do ambiente. Então, por exemplo, no nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, e
Nessa pressão, a água vai ferver a 100 graus Celsius, porque é nessa temperatura que ela evaporou o suficiente para ter uma pressão de vapor que iguala essa pressão atmosférica. Já no alto do Everest, onde a pressão atmosférica é menor do que 1 atm, a água vai ferver abaixo de 100 graus Celsius, em torno de 70 graus Celsius. Porque em uma temperatura mais baixa, ela já vai ter evaporado o suficiente para o vapor ter uma pressão que se iguala à pressão atmosférica, que está mais baixa no alto do Everest. Já na panela de pressão, onde a pressão externa ao líquido é maior que 1 atm, a água vai ferver a apenas uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, porque ela vai ter que evaporar mais para atingir essa pressão, para o vapor dela atingir a pressão externa. Então, ela vai entrar em ebulição em torno de 110 graus Celsius. E é por isso que na panela de pressão, os alimentos em contato com a água cozinham mais rápido, porque tem uma troca de calor melhor, devido à água estar numa temperatura maior. E a temperatura na qual um líquido ferve ou entra em ebulição, numa pressão de 1 atm, é definido como o seu ponto de ebulição normal. Agora a gente vai ver o diagrama de fase da água. Se a gente colocar num gráfico a variação de temperatura de ebulição e de solidificação da água com a pressão, a gente vai obter um ponto no qual essas duas curvas se encontram em 4,579 milímetros de mercúrio e 0,01 graus Celsius. E nesse ponto, que é chamado ponto triplo da água, vai coexistir todas as três fases da água. Ela vai estar ao mesmo tempo líquida, sólida e vapor, e essas fases vão estar se convertendo uma nas outras, passando de sólido para líquido, de líquido para vapor, de vapor para líquido e de líquido para sólido. E em pressões menores do que a desse ponto triplo, a água vai conseguir passar direto de sólido para vapor apenas com o aumento da temperatura. E esse processo é chamado de sublimação. Então, com isso, a gente pode adicionar mais uma curva ao gráfico, que é a curva de sublimação. E assim a gente obtém um diagrama de fase da água, no qual a gente pode retirar alguns pontos interessantes, como o ponto triplo, onde coexistem as três fases, como já falei. Na curva de sublimação, que vai ocorrer a coexistência da fase sólida e vapor. Na curva de ebulição vai existir líquido e vapor ao mesmo tempo. Na de solidificação, líquido e sólido. Na região entre a curva de sublimação e ebulição vai existir água a vapor apenas. Na região entre solidificação e ebulição vai existir apenas água líquida. E na região entre solidificação e sublimação, apenas água sólida. Outro ponto interessante que existe no diagrama de fases é o ponto crítico, que é o ponto com a temperatura acima da qual não é possível mais converter a substância a líquido, ou seja, liquefazer ela, a partir de mudanças de pressão. É necessária uma mudança de temperatura. E a partir desse ponto, a gente vai ter apenas gás, não vai ter mais vapor. E a partir desse ponto, a substância passa a ser chamada de gás. Então, aí a gente vê a diferença entre vapor e gás. O vapor é definido como a substância no estado gasoso, abaixo da sua temperatura crítica, e o gás é a substância acima da temperatura crítica. Então, a água geralmente é chamada de vapor no estado gasoso, porque a temperatura crítica dela é de 374 graus Celsius. Então, geralmente a gente trata a água em temperaturas abaixo da sua temperatura crítica, por isso a gente chama ela de vapor. Já o CO2, o gás carbônico, a partir de 31 graus Celsius, já está acima da temperatura crítica, por isso que ele é geralmente chamado de gás e não de vapor. Porque em temperaturas próximas à temperatura ambiente, ele está na forma de gás. E então é isso pela aula de hoje. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para tirar pelo meio que acharem melhor.
e obrigada pela atenção.